O Omar está se maldizendo de uma ressaca da desgrama e pergunta o que foi que aconteceu com ele, o que foi que ele fez na noite anterior. Alírio responde que com certeza ele deve ter tomado todas porque ele chegou trocando as pernas. O Omar diz que viu ela e que até tocou nela. O Omar nesse momento está se referindo a Ivete. Alírio responde que não tem como ter acontecido tudo isso porque ele estava tão chapado com tudo que bebeu que deve ter imaginado essas coisas. O Omar diz que parecia bem real e nesse momento ele se lembra que teve uma sensação de um dia ter visto ela no jardim do João Miguel. Alírio confusa pergunta, era a Ivete? O Omar responde que sim, foi como ter visto uma sombra na escuridão e que ela era uma mulher que estava com o cabelo igual dela e que isso foi muito rápido, mas que logo em seguida ela desapareceu e fala que naquele exato momento ele não tinha bebido nem sequer uma bebida e fala que viu ela sim. Alírio responde que imagina, isso não tem como, e pergunta o que foi e se ele já voltou a ficar interessado novamente naquela mulher ou o quê. O Omar responde que não e se pergunta por que iria atormentar novamente as lembranças da Ivete. E depois ele fala que isso foi muito vivo, muito real e que na verdade pode não ter sido ela porque ela está muito longe em um país europeu. E se pergunta, será que ela morreu? E será que o que apareceu para ele foi o fantasma da Ivete? Alírio sorri e pergunta se ele realmente acredita nessas coisas e porque Deus livre ela, mas essas coisas que ele está contando parece até uma piada. O Omar continua sem acreditar e diz que isso foi muito vivo, foi muito real e declara que ele deve estar ficando louco e aponta para Alírio e diz que ele está ficando louco e a culpada é ela. Depois ele sorri. Logo depois, a Branca, um pouco assustada, pergunta sobre o que ele quer falar com ela. O Miguel responde que já tinha falado várias vezes com ela sobre a Malu, a garota que foi esposa dele e que tinha desaparecido, e pergunta se ela se lembra disso. A Branca, um pouco desconfiada, diz que se lembra sim e pergunta o que foi que aconteceu com ela. O Miguel revela que encontrou ela e a Branca, desconfortável, pergunta se isso realmente é verdade. O Miguel revela que sim e que encontrou ela e o seu filho porque a Malu teve um filho dele e achou que ela deveria saber disso. A Branca, se segurando muito e quase chorando, pergunta se ele ainda gosta dela. O Miguel fica calado e a Branca pergunta novamente se ele gosta dela porque é isso que ela quer saber. O Miguel continua calado e a Branca pergunta o que é que ele sente pela Malu e que ele pode falar sem medo, sem problemas. O Miguel não responde à pergunta da Branca, mas diz que ela pode ficar tranquila que ele não vai deixar ela, porque se ele está contando isso a ela, não quer dizer que ele está procurando uma justificativa para deixar de ajudá-la. Mas a Branca, por sua vez, insiste mais uma vez e diz que ele não respondeu à pergunta dela, se ele gosta ou não da Malu, e agora ela reformula a pergunta e pergunta de quem ele gosta mais, se é dela ou da Malu. O Miguel responde que são dois carinhos totalmente diferentes e que não tem termo de comparação, porque não tem como medir o que ele sente por ela, pela Branca, e nem muito menos pela Malu, e que são dois sentimentos totalmente diferentes e que por mais que ele queira, não pode explicar isso a ela. A Branca fala que talvez essa diferença seja muito fácil de se explicar, porque pela Malu ele ama com paixão e que por ela, pela Branca, ele só sente pena. O Miguel retruca e diz que não, que isso não, e que não é assim tão simples, porque se trata de algo mais complexo e que uma dessas coisas, mas o Miguel nem termina de dizer a frase e a Branca diz que uma dessas coisas é a promessa que ele fez a ela e a responsabilidade que ele tem com ela. O Miguel, por sua vez, tenta questionar e a Branca diz que ele não se sinta amarrado por nada nesse mundo por ela. O Miguel diz que existem muitas coisas que unem ele a ela, a Branca, e a Branca diz que sim, mas que a Malu deu um filho a ele. O Miguel fala que sim e que por isso que ele ficou balançado e que não sabia até pouco tempo,
mas quando descobriu, acreditou que não deveria esconder isso dela, porque ele acredita que ela tem o direito sim de saber de tudo isso, porque existem laços involuntariamente que unem ele a duas pessoas e isso não pode se romper, porque um filho está acima de tudo nesse mundo e que ele se sente arrastado para essa criaturinha que ele ainda nem pegou em seus braços e nem que ao menos pôde lhe dar um beijo, e que pensa nele sim, pensa nele com ternura, porque ele é dele. A Branca responde que sabe disso sim, que compreende e que é muito natural que ele queira ficar com o filho dele e com a mãe do filho dele. Em seguida, Alírio se levanta e pergunta se ele disse que a culpada por ele estar ficando louco é ela. O Omar diz que sim, que é ela por ter deixado ele reviver novamente os momentos terríveis de abandono e de solidão, e que só ela pode salvar ele. Alírio, por sua vez, tenta falar e o Omar interrompe e pede para ela ajudar ele a afastar Ivete, porque ela é a única que consegue isso, só ela e mais ninguém. Logo em seguida, a Ofélia está se maquiando de boa e alguém bate na porta e a Ofélia imediatamente corre para a cama em silêncio e se ajeita e se faz de doente. E depois disso ela diz que pode entrar, que a porta está aberta. Então é o Miguel. Ele entra e dá bom dia e diz que veio ali para saber como que ela está. A Ofélia tira onda de doido e diz que está igual e agradece pela preocupação dele. Depois ela fala que na madrugada ela se levantou para abrir a janela e que sentiu que precisava de ar e que achava que iria desmaiar. Depois ela sentiu uma grande pressão em seu peito. O Miguel diz que ela não deve deixar passar mais tempo e que ela tem que ir no médico. Mas ela é mala demais, ela não quer ir no médico porque ela sabe muito bem que não está doente. Porém, ela dá um tapinha no Miguel e diz que vai no médico sim naquele mesmo dia. E quando ela voltar, ela termina de arrumar as coisas dela para ir embora. Logo em seguida, ela pergunta ao Miguel se ela pode pedir a Balbina que ajude ela. O Miguel diz que é claro que sim, e vai saindo. Só que ele volta e diz que se ela precisar de 2 ou 3 dias a mais para poder sair da casa dele, não tem problemas. E quando o Miguel sai, a Ofélia em um passe de mágica fica boa e feliz da vida e comemora o seu feito. A cena agora vai para a Branca, que está pensativa em seu quarto, e a Rosa chega nesse momento e chama pelo seu nome. A Branca olha e fica calada. A Rosa se aproxima e pergunta o que está acontecendo e o que ela tem. A Branca, meio amargurada, responde que não é nada. A Rosa se aproxima ainda mais e diz que o Miguel disse a ela que ela ia se submeter a uma consulta de psicanálise para que assim ela possa iniciar o tratamento. A Branca fala que sim, que está esperando por isso. A Rosa pergunta se é por isso que ela está assim, tão mal. A Branca fica calada sem responder exatamente nada e a Rosa diz que não tem por que ela se angustiar porque o João Miguel vai conseguir chegar à raiz do conflito dela e se ele conseguir saber o que provoca a mudança de personalidade dela, ele vai poder curar ela. E quando ela entender que pode conversar com o irmão dela sobre os seus motivos, ela vai poder voltar aos poucos à sua normalidade. A Branca responde que sim, que ela sabe disso e fala que tem lido muito sobre isso e procurando uma explicação de tudo o que acontece com ela. A Rosa faz um carinho na mão dela e pergunta então por que você está se preocupando tanto. A Branca fala que não é por isso, é que o João Miguel falou no dia anterior com ela e que ela acredita que tudo está acabado entre eles dois.